Olá, marujos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao blog Nau dos Loucos. Eu sou o professor Luiz Cláudio e hoje continuarei explicando para vocês o que é a mônada de Leibniz. Esse é o segundo vídeo de 3, em que vou apresentar agora as características e tipos ou graus das mônadas. Se acham interessante conhecer esse conhecimento, cogite deixar um like nesse vídeo e vamos para ele. Podemos observar algumas características presentes nas mônadas. Nem todas as características estão presentes em todas as mônadas e, por isso, elas possuem diferentes graus ou tipos, que veremos depois. Percepção é a capacidade da mônada representar alguma coisa no universo. Em outras palavras, tudo o que existe percebe a existência de outras coisas e reage àquilo. Essa percepção é automática, espontânea e inconsciente. Por exemplo, uma pedra percebe a existência do chão e por isso não continua caindo. Em um ser complexo também existe essa percepção quando o corpo mantém a sua estrutura e funcionamento. Por exemplo, o que faz as mônadas presentes em uma pedra ficarem unidas umas às outras, forjando aquele objeto resistente e duro, é a percepção que uma tem da outra de que precisa cumprir essa função. É importante compreender que, para Leibniz, as mônadas são unidades simples e fechadas em si mesmas. Dessa forma, uma mônada não controla outra. Se várias estão, digamos assim, cooperando entre si para dar formato e funcionamento a um ser, isso ocorre porque uma percebe a outra e cumpre a sua função. A percepção. Enquanto a percepção é uma característica cega das mônadas, porque elas o fazem de forma automática, espontânea e inconsciente, a apercepção é uma característica consciente das mônadas. A apercepção é a capacidade que algumas mônadas possuem de saber que estão percebendo outras mônadas e, por isso, estão reagindo àquilo. Enquanto que uma pedra não sabe por que ela está parada, uma pessoa sabe por que ela está parada. Leibniz diz que a apercepção é a percepção consciente. Apetição. A apetição seria o ato de passagem de uma percepção a outra. Repetindo o exemplo da pedra que percebe o chão, o ato de não continuar caindo se deve à apetição, que é o movimento de mudança entre estar caindo e parar de cair. A apetição é a mudança na reação quando a situação muda. A apetição também está associada ao princípio de evitar a dor e buscar o prazer. Isso ocorre conscientemente ou inconscientemente. No exemplo da pedra, parar de cair ao chegar ao solo seria melhor para ela do que continuar caindo, mesmo que ela não tenha consciência disso. Já um ser humano escolhe parar de correr quando cansa porque o melhor para ele é descansar. Ou pode escolher voltar a correr cansado porque, naquele momento, o melhor para ele é exigir mais do seu corpo para ganhar resistência. Bom, antes de entrar nos tipos ou graus das mônadas, se estão gostando desse vídeo, compartilhem ele com alguém que também vai se interessar. Voltando aqui. Sendo uma substância simples, cada mônada é única. Sendo assim, não existe uma diferença de natureza entre as mônadas. Por outro lado, existe uma diferença de graus entre elas porque algumas possuem algumas características que outras não possuem. Leibniz dirá que existem 3 tipos de mônadas. Mônadas nuas são mônadas dotadas daquilo que o filósofo chama de entelequia. São as mônadas que possuem apenas percepções inconscientes e apetições cegas. Em outras palavras, agem e reagem sem saber que estão agindo e reagindo, nem o porquê estão agindo e reagindo. Em seres complexos, são os núcleos dos minerais e das plantas. Mônadas sensitivas são mônadas dotadas daquilo que o filósofo chama de alma. São as mônadas que possuem percepções inconscientes, mas apetições conscientes. Elas também possuem memória. Em outras palavras, agem e reagem sabendo que estão agindo e reagindo, mas não sabem por que estão agindo e reagindo. Em seres complexos, são os núcleos dos animais. Mônadas racionais são mônadas dotadas daquilo que o filósofo chama de espírito. São as mônadas que possuem percepções e apetições conscientes. Elas também possuem memória, razão e ciência. Em outras palavras, agem e reagem sabendo que estão agindo e reagindo e por que estão agindo e reagindo.
interagindo. Em seres complexos, são os núcleos dos seres humanos. E aí, gostaram? Se gostaram, cogite se inscrever no nosso canal para entenderem a parte 3 que virá futuramente e também deixar um valeu ou se tornar um membro do nosso canal para ajudá-lo financeiramente. Por fim, vá nos visitar no Instagram, @blog Nau dos Loucos. Tchau!